Queridos alunos do curso teológico, graças a Deus por esse momento que Deus nos dá. E em ligeiro tempo eu quero trazer aí um rápido comentário dentro desse assunto que é de extrema importância para nós, que é a teontologia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e quero vos lembrar que esse curso básico é um curso oferecido pela nossa faculdade FAESP. É um curso extensivo com 16 disciplinas. Essas 16 disciplinas ela é de extrema importância para nós que queremos e que necessitamos também de chegar aí a alguns conhecimentos. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. E a Bíblia também diz que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. O saber é vasto. E é interessante nós entender que a gente vai partir para a eternidade sem entender nem o quíntuplo, tá certo? Nem o quíntuplo que a gente precisa saber. O que eu quero dizer é que a gente vai partir sem saber de nada. E por mais que a gente tente entender, a gente vai continuar sem entender. Me refiro a Deus, às coisas de Deus. Por quê? Porque não cabe o finito entender o infinito. E mesmo assim, para chegarmos a uma compreensão das coisas de Deus, precisamos ser espirituais. Precisamos realmente nascer de novo. Amém? E por que eu estou falando isso? Porque estudar o ser de Deus é um pouco complexo. A princípio, nós vamos entender que a única base que nós temos é a Bíblia, porque ela é a única fonte que nos traz aí algumas coisas que o próprio Deus deixou ser revelada para nós. Então ela é a única fonte que nos dá acesso ao Criador. Isso nós vamos entender dentro desse primeiro capítulo, tá certo? Uma outra ideia também que a gente entende é que a Bíblia não quer provar que Deus existe. A Bíblia ela afirma que Deus existe acima de todas as coisas. Então estudar teontologia é estudar a pessoa de Deus. Embora a gente entenda que não será perfeito esse nosso estudo. Esse nosso estudo não será na sua totalidade, mas em partes estudaremos. Principalmente, exatamente aquilo que ele deixou transparecer para nós. Amém? Então a existência de Deus é uma premissa, ou seja, é uma ideia, um fato ou uma condição fundamental das Escrituras. Tá certo? É uma condição fundamental das Escrituras. Então eu não consigo entender Deus se não for pela palavra do próprio Deus. Ah, mas eu acredito em Deus, mas não acredito na Bíblia. Então você se contradiz. Porque o Deus que eu estou lhe transmitindo é o Deus da Bíblia. Então não chega uma ideia de Deus senão pela base da sua própria palavra. Aliás, a gente vai ver em Gênesis 1, Deus atuando, o Filho atuando e o Espírito atuando. Em João 1, a gente vai ver a personificação, né? Deus se personificando através do seu Filho, em seu Filho Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Então a gente vai ver isso aí. Quando a gente vê Êxodo 3,14, ele vai dizer, eu sou. E aí ele revela a pessoa que ele é. Mas em João a gente vai ver na íntegra isso. Nós vamos ver em Cristo Jesus, o próprio Deus. E o próprio Jesus disse, aquele que me vê, aquele que vê a mim, ver a Deus. Então, tá aí. São explicações necessárias que precisamos, tá bom? Então, a gente vai ver que também que a Bíblia não foi destinada a ateus nem a incrédulos. A Bíblia também não foi destinada a agnóstico, tá certo? Porque é interessante esse agnóstico, porque eles acreditam que o homem não tem como o homem entender, chegar a um... Sim, mas a gente tem base na Bíblia para entender pelo menos um pouquinho que ele deixou ser esclarecido para nós. Vale lembrar a passagem do Êxodo, quando Moisés disse, eu quero te ver, e Deus disse, Moisés, não cabe ao homem ver, o dia que o homem vê, o homem morre. Mas a gente vai ver também outras passagens dizendo que
e o Senhor se apresentou e viu Deus, entendeu? E a gente vai entender que são palavras que saem de sentimentos humanos para tentar, de certa forma, explicar ou trazer o entendimento de Deus. Outra coisa também, e se lembrou de Deus, a gente sabe que Deus não esquece de ninguém. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque o homem, somente os que foram usados por Deus para escrever a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, revelada, inspirada, né? A gente vai ir iluminada, a gente vai ver que foram homens, a gente vai ver o lado humano e vamos ver também um lado divino. A igreja ela é humana divina. Ok, gente? Então, voltando aqui, o ateu é aquele que rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir no universo material. Ok? E a gente vai ver o incrédulo é aquele que muitos que estão no nosso meio, né? E diz até que acredita que serve a Deus, mas não crê, é o Tomé da vida, tem que colocar o dedão ou ver, certo? Eu vejo muito isso na obra de Deus, né? Obreiros que ficam numa dependência, né? Do ver, do ter. Eu aprendi que a gente compra, a gente vai para cima, vamos fazer e as coisas vão chegando, vai acontecendo, é assim que acontece. Eu não tenho que... Eu já ouvi meu pastor Wellington dizer, olha, eu não tenho o dinheiro, mas o que eu compro eu pago. Certo? Eu não tenho a condição agora, mas o que eu compro eu pago, e isso é fé. Amém? Então a gente vai ver aí definições e a base bíblica dentro dessa sistemática teontologia, e a gente vai ver uma explicação da teontologia, que é o estudo do ser de Deus. O que se segue é uma definição de Deus, tá certo? E a gente vai ver que o finito não cabe definir o infinito. A gente vai ver a revelação cristã, é isso? A gente vai ver uma definição de Deus aqui dentro desse primeiro capítulo, que é muito interessante, a natureza de Deus, o caráter de Deus, a relação de Deus com o universo, o motivo de Deus em relação para com tudo quanto existe. Ele é santo, ele é totalmente amor. Então, a natureza de Deus, ele é espírito pessoal, o caráter de Deus, ele é perfeitamente bom. Então, tem uma relação aqui, eu te aconselho a ler, associando sempre a palavra, buscando as referências e, com certeza, em oração, em espírito de oração, de humilhação, de temor e reverência a Deus. Afinal de contas, a gente quer algo do Pai. Então, não se adquire nada do Pai sem, você sabe, aquele tratado, aquele procedimento que o filho sabe que tem que ter para com seu pai, senão acaba não recebendo nada da parte do pai, tá certo, gente? Então a gente vai ver isso aí, a gente vai ver a existência de Deus. Dentro da existência de Deus nós vamos ver aí exemplos das primeiras e exemplos das últimas. Então isso aqui é interessante porque a gente vai ver aí justamente aquilo que eu falei para você, é o homem dando sentido a Deus através da sua razão. É o homem buscando nos seus sentimentos, nas suas emoções, identificar a Deus. E isso é muito importante, porque Deus criou o homem. E existe no homem atributos de Deus, que são de Deus. Embora nem todos os atributos de Deus estão no homem, e aí a gente vai entender nessa disciplina atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Para você ter uma ideia, a onipotência ela é um atributo incomunicável, não é comunicável, pertence só a Deus. Mas o amor, você vai ver que tanto está num ser, num Criador, como na criatura, que somos nós. Então esse atributo, o amor, e aliás o amor é a própria essência de Deus. Então, mas é um atributo comunicável, porque eu amo, você ama e Deus é amor, tá bom? Então nós vamos entender esses atributos. E a gente vai ver conceitos errôneos. É interessante esses conceitos errôneos, porque nós vamos ver aqui o ateu que não acredita em nada de Deus, né? O ateu nega o conceito de Deus por não ser capaz de descobrir Deus no universo. A gente vai ver também o politeísmo. Já o politeísmo acredita em muitos deuses. Enquanto o ateu não acredita em nada de Deus, que exista Deus, o politeísmo acredita em vários deuses. Ok? A gente vai ver aí o panteísmo. O panteísmo ele já tem quase tudo como Deus. Ok?
O deísmo também nega a existência de Deus e sim a sua ação, ou seja, nega Deus, mas acredita na ação. É um pouco complexo, mas a gente acaba entendendo, tá certo? Esse agnóstico aqui é interessante, porque o agnóstico, eles até sabem que existe Deus, mas eles negam a ideia de nós chegar a alguma compreensão de Deus. Porque Ang, que é o particular negativo, né, que é um negativo que traz aí, o Ang traz a ideia do não. E o gnóstico é conhecer e não conhecer. Então esse sistema de ensino foi criado por Hillel e tem por objetivo negar a capacidade humana. Então eles negam essa capacidade, mas Deus, se a gente não tivesse essa capacidade, então como é que a igreja existiria? Só que é o seguinte, esse pensamento é um pensamento muito humano, muito natural. E a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Tá certo? Nós entendemos o homem em três ângulos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ok? Então o homem natural é aquele homem que ele ainda não aceitou a Jesus, não compreende, embora ele ouça falar de Deus, mas não consegue chegar a uma compreensão, embora limitada. Por que limitada? Porque nós somos limitados, somos finitos. Mas o espiritual, ele acaba chegando a compreensão. E quando ele chega a uma compreensão bem vasta mesmo, Deus prepara e leva ele para morar no céu. A Bíblia não diz que quando o homem chega a uma perfeição, ele prepara e leva? Então é isso aí. E aí a gente vai ver uma imagem aqui que é interessante, né? Que é uma imagem que retrata aí o vazio da alma. Tá entendendo? E eu já fui assim, né? E nesse cabo aqui, eu olhava para o meu ventre e no meu ventre eu olhava, via tudo, mas não conseguia ver Deus. Isso aqui é um pensamento muito natural, muito homem, muito humano. Tá certo? Olha o que diz aqui. É o nome da escultura do artista romeno, né? Albert, para expressar o sofrimento e a solidão humana. Então, misericórdia, isso aqui é muito depressivo. Isso aqui é muito homem, muito humano mesmo. Graças a Deus que a gente teve um encontro com Jesus. Amém? Então é assim que o homem se sente. Por mais que ele galgue formalidade, por mais que ele galgue status, por mais que ele galgue poder, né, bens aquisitivos financeiramente, mas sem Deus o homem, ele é como essa imagem que você vai ver aí, tá certo? Que revela o vazio da alma. E aí eu escrevi aqui, essa imagem traduz o sentimento moderno que o homem tem de si mesmo. Esse é um sentimento moderno que o homem tem de si mesmo. No tocante a Deus, essa imagem quer revelar o quanto está distante o homem de Deus, a cada vez mais se distanciando. O resultado é o vazio que é do tamanho de Deus, certo? Cada vez o homem vai se distanciando. E o resultado é um vazio. Cada vez mais ele vai se distanciando e cada vez mais essa distância vai aumentando esse vazio que pertence somente a Deus preencher. Amém? Então a gente segue aí, dentro desse capítulo ainda que é muito amplo, a gente segue aí com a alma anseia pelo seu Criador. Isso aqui é muito antigo e muito vasto esse assunto. Não é em pouco tempo que eu vou trazer esse assunto, mas eu te aconselho a ler, repito, associando a palavra, né? Meditando, buscando as referências e não se esquecer da oração, tá certo? Com humilhação, temor e reverência. Aí tem também aqui, há no homem um vazio do tamanho de Deus, que vai trazer um pouco sobre aquela imagem. E como podemos saber que Deus existe, que é muito tremendo. E são perguntas, né, que fluem, né? Não é isso? São perguntas que fluem. E aí a gente tem pausa para refletir a cognoscibilidade. Então a cognoscibilidade ela é tremenda, porque é uma qualidade de se tornar conhecido. Deus, ele tem essa qualidade, tá certo? Ele se tornou conhecido. Isso não quer dizer que eu o conheça, né, pessoalmente, intelectualmente, não, que não tem como entender Deus intelectualmente.
tá certo? Que eu repito, Deus que se conhece não é Deus. Então, essa capacidade de se tornar conhecido, você vê em Deus porque Ele quis se tornar conhecido. Então, isso é agonibilidade, ok? Então, a gente já vai ver aí que não podemos nunca entender Deus plenamente, porque Deus é infinito e nós somos finitos ou limitados. Ok, gente? E aí a gente vai ver os nomes de Deus que revelam muito o seu caráter, a sua pessoa, a sua personalidade. Tá certo? Os nomes de Deus, ele mostra muito a pessoa de Deus. E é tremendo. Então, eu deixo aí esse comentário desse primeiro capítulo, tá bom? Acredito que, assim como você, nós deixamos a desejar muitas das vezes, mas eu sei que você me entende. E não me entender, se eu posso definir por ser incompreensível. E acredite, você é que nem eu e eu sou que nem você. Tá certo? Nós somos falhos, sujeitos a erro, a falha. E, portanto, deixamos a desejar. Mas eu louvo a Deus porque Deus, Ele é aquele que é perfeito, está conosco. E aquilo que a gente não sabe, hoje, com certeza, Ele está trabalhando para nos trazer esse entendimento, para o saber amanhã. Como diz a sua palavra, o que eu faço hoje, não sabes tu agora, mas tu saberás. Então, isso me dá uma alegria muito grande, porque eu tenho uma promessa de entender aquilo que eu não sei hoje, aquilo que eu estou buscando entender. Deus te abençoe, Pai do Senhor, e até o próximo comentário.